Boa noite, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados irmãos, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de entrarmos no ar para meditarmos desta oportunidade, trazendo assim um subsídio bíblico, histórico e teológico sobre os estudos das lições bíblicas dominicais para o próximo domingo, No próximo domingo nós vamos estudar a lição 8, que tem o título da lição A Mordomia do Tempo, Lição 8 para 25 de agosto de 2019, O texto áureo da nossa lição, irmãos, está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, meus queridos? A verdade prática da nossa lição, meus amados, está escrita assim: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede, Coisa gloriosa, graças a Deus, meus amados? Queridos, ainda a lição bíblica em classe se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, que está escrito assim. Versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Versículo 4: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar. Versículo 5: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Versículo 7: tempo de resgatar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Versículo 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, coisa maravilhosa, Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã é o hino 208, o hino 224 e ainda o hino 484 da nossa harpa cristã, Os nossos objetivos específicos que devemos alcançar com a aula, conceituar o tempo. Nós vamos fazer a conceituação, da palavra tempo, salientar a mordomia do tempo, dar uma tangência sobre a mordomia do tempo, mostrar como aproveitar o tempo e ainda falar sobre como aproveitar o tempo, Então essa é a introdução da nossa lição bíblica, que será ensinada, no próximo domingo. Aqui está a capa da nossa lição, que será ensinada no próximo domingo pelos nossos professores, E nessa oportunidade, amados, já queremos fazer aqui a introdução da nossa lição, Pois nós vamos trazer a definição exegética, do termo exegética e etimológica da palavra tempo, Vamos trazer que Deus, ele criou o tempo, mas também está antes, depois e acima do tempo, Vamos trazer também que nós, como os crentes, somos mordomos do tempo,
e não devemos desperdiçá-lo, né? Devemos assim ter cuidado para não perder tempo com coisas fúteis, né, irmão? Com futilezas, como diz a nossa lição, né? E também sabendo esperar o tempo de Deus, né? E conhecer o tempo de Deus e esperar o tempo de Deus, né? Isso é muito importante, né? Então, já de forma introdutória, trazemos assim essa apresentação da lição para os irmãos, né? E aqui no nosso esboço, a nossa aula da lição, né? A primeira coisa que queremos falar sobre a lição é a definição do termo tempo, que é cumprindo um dos objetivos da nossa lição, né? Cumprir o objetivo. Então, definição exegética, ou seja, a definição das palavras originais dos textos sagrados, né? O que é que as palavras hebraicas originais falam sobre tempo e o que é que as palavras gregas também nos traz sobre tempo, né? Então vamos trazer as verdades exegéticas, né? Extrair as verdades dos termos ou das palavras originais escritas, né? Vamos ver aqui, irmãos, que o termo traduzido por tempo na Bíblia vem de 3 expressões hebraicas, né? Primeiro, Zeman, Et e Ion, né? Esses 3 termos juntos, assim, ou separadamente, eles terão o seguinte sentido, né? De prazo, hora, época, momento, dia, era, instante, estação, período, ocasião, né? Essas palavras os amados encontrarão nos originais em Eclesiastes 3:1, Esther 9:27 e 31, Neemias 2:6, Daniel 2:16 e 21, né? Então, essas palavras os amados encontrarão nos originais, né? No grego, amados, no grego, a palavra tempo vem das expressões cronos, que é o tempo medido pelo relógio e mensurado pelo calendário e determinando, né, assim dentro de um limite, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio, etc, né? Esse é o termo cronos, né? Que vem justamente dos originais gregos, né? É a medida linear de um período qual o homem pode contar, né? Na teologia é considerado o tempo do homem, né? Isto é, o tempo cronológico, conforme está escrito em Gênesis 5:5, né? E várias outras referências, né? E vem também, ainda no grego, temos o termo, a palavra, né? Para tempo, kairos, né? Kairos, né? Que é o tempo eterno, que não se pode determinar ou medir, onde só Deus conhece e controla. Na teologia é considerado o tempo de Deus, isto é, o tempo acrônico ou incronológico, ou seja, esse tempo é o tempo atemporal de Deus, é aquele tempo onde Pedro, né, em 2 Pedro 3:8, né, diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Como um dia. Então, e essa aí o tempo de Deus, né? Vamos trazer agora a definição etimológica, né? Como surgiu a palavra tempo, né? Da onde veio? A palavra tempo pode ter vários significados, dependendo do contexto em que é empregada, né? Segundo o dicionário Oasis, né, do ano de 2001, na página 2690, né, o termo tempo vem do latim tempus, ou seja, a palavra tempo em português vem do latim, do idioma latim tempus ou temporis, né, relacionado à grandeza física que permite medir a duração ou separação das coisas mutáveis
sujeita a alterações, né? Segundo este dicionário, o dicionário Rose, né? Tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, passado e futuro. É a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, os milênios e etc, né? Coisa maravilhosa. Então, estamos cumprindo aqui o primeiro objetivo da nossa lição, né? Que é trazermos aqui para os irmãos a definição do termo tempo, né? Não é isso? Estamos aqui cumprindo esse objetivo, o primeiro objetivo, no conceitual tempo, né? Então, conceituamos o tempo, né? Na exegética hebraica e grega e ainda na etimologia latina, né? Então, chegamos agora já a conceito e vamos agora falar sobre a mordomia do tempo, que é um dos objetivos, segundo objetivo da nossa lição, é falarmos sobre a mordomia do tempo. Então, tratando-se da mordomia do tempo, o segundo ponto do meu esboço diz aqui, Deus e a mordomia do tempo, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer é que Deus criou o tempo, né? Ou seja, o tempo, ele é uma criatividade de Deus, né? Foi Deus que criou. Vamos ler aqui o texto teológico que nós pesquisamos, para que possamos ter assim uma boa explanação desse sentido, né? Entendeu? Que Deus criou o tempo, ou seja, o tempo é uma criatividade de Deus, podemos dizer assim, criatividade divina, né? O tempo, ele foi criado por Deus. O tempo não existe para Deus, pois ele existe independentemente do tempo, e por isso é o seu autor e não está condicionado a ele, né? No Salmo 90, irmão, nós vimos a grandiosidade de Deus em relação ao tempo. Salmo 90, versículo 2, está escrito assim: antes que os montes nascessem, veja só, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus, né? Que coisa tremenda, né? Então, mesmo antes de Deus criar os montes, antes de criar o mundo, antes de criar todas as coisas, ele já existia antes do tempo, né? O profeta Isaías, no capítulo 43, o versículo 13, ele traz uma palavra tremenda sobre esse poder de Deus, né, criativo do tempo. Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O Senhor, ele é antes de todas as coisas, irmão. Que coisa tremenda, irmão. A gente fica se controlando para não se emocionar, né, meus amados? Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em outras traduções diz: operando eu, quem impedirá? É o Deus que está no controle de todas as coisas, de todas as situações, porque ele é, que era e é eternamente. Louvado seja Deus, né? Ele é descrito como estando no princípio, né? Gênesis 1:1. E portanto, além do tempo. Isso é uma coisa tremenda, né, irmãos? Deus, a primeira coisa que ele criou foi o princípio. O princípio é o tempo crômonos, o tempo do homem, né? Que Deus criou antes de criar o céu, a terra, a água, antes de criar os animais, as plantas, o homem, antes de criar todas as coisas aqui na terra, ele criou o princípio, criou o tempo. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi justamente o tempo, né? O princípio, quando iniciou. Se Deus não tivesse criado o tempo, nós não tínhamos noção de absolutamente nada, né, irmãos? Podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo, né? Parafraseando, podemos dizer que Deus criou
o princípio. No hebraico, irmão, no sentido exegético da palavra princípio, né? No hebraico é bereshit, significando princípio de tudo. Que coisa tremenda! O princípio de tudo, né? O próprio tempo é considerado como um fenômeno totalmente criado, né? Uma vez que o tempo é uma parte essencial da criação, então ele não pode ser um atributo do Criador, uma vez que o espaço e o tempo necessariamente coexistem. O tempo não poderia ter existido antes do próprio espaço. Glória a Deus, né? Assim o tempo começou com o universo, né? Quem traz essa abordagem para nós, né, é Geisler, na sua obra em 1999, a página 110 e 111, né? Coisa maravilhosa, né, meus amados irmãos? Ainda queremos trazer aqui que Deus está antes do tempo, né? Nós falamos que Deus criou o tempo, mas agora nós vamos falar que Deus está antes do tempo, né? Estou trazendo a mordomia do tempo, cumprindo aqui, né? Cumprindo aqui o segundo objetivo da nossa lição, né? Então Deus está antes do tempo. Isso significa que ele é atemporal. Deus existe fora do tempo, né? Os conceitos de antes e depois, passado, presente e futuro, simplesmente não se aplicam a ele. Louvado seja Deus, né? Que coisa maravilhosa, né, meus amados? A Bíblia o chama de o Deus eterno, Gênesis 21 e 33, né? Nós temos aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, está escrito assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Louvado seja o grande nome do Senhor para sempre, né? Que coisa gloriosa. Em Romanos, no capítulo 16, no versículo 26, está escrito o seguinte, meus amados: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência na fé. Glória seja dado o nome do Senhor, né? O Senhor Deus, ele é o Rei dos séculos, né? Ele é descrito como existindo antes do mundo existir. João 17,5, né? Antes da fundação do mundo. Salmo 90, versículo 2, como já lemos anteriormente, né? Ele é o alto e o excelso que habita a eternidade, né? A graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo dos tempos, meus amados. Deus nos prometeu a vida eterna antes do início do tempo. Vamos ler isso em Tito, né? Tito capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo para o pastor Tito, né? Ele afirmou isso, ó, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus, né, meus amados? A glória de Deus é antes de todos os tempos, agora e para sempre, né? Conforme Judas 25, ele é aquele que está entronizado desde a antiguidade, né? O salmista, meus amados, no Salmo 55, no versículo 19, ele diz assim, ó, o salmista, ele expressa: tu és desde a eternidade, né? O teu trono está estabelecido desde a antiguidade, tu és desde a eternidade, né? O profeta fala que não és tu desde a eternidade, ó Senhor. O profeta Abacuque, ele exclama e interroga a Deus, não, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, né? Então o Senhor, ele está acima do tempo, né? Ele é atemporal, né? O tempo passado, presente e futuro simplesmente não afeta a Deus. Que coisa gloriosa, né? Que Deus tremendo, né? Nós cansamos, envelhecemos, padecemos, morremos, né?
vemos o tempo passar, vemos o tempo nos afetar, o tempo até nos angustia, mas Deus não, Ele é acima do tempo. Glória a Deus, né? E outra coisa, irmão, Deus está depois do tempo, né? Ele criou o tempo, né? Ele é atemporal e agora Ele é depois do tempo, irmão. Que coisa tremenda. Isso significa, quando nós dizemos que Deus é depois do tempo, nós estamos dizendo que Deus, Ele é eterno, porque o tempo, né? Ele vai passando, não é isso? Por exemplo, o dia tem 24 horas, terminou aquele dia, começa outro dia, mas Deus não, Deus, Ele é eterno, Ele é hoje, sempre hoje, sempre hoje, sempre hoje, eternamente. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, o irmão aceitou Jesus, faz 20 anos que aceitou Jesus, para Deus você aceitou Jesus hoje. A promessa que Deus lhe fez há 10 anos atrás, Ele fez hoje. Para Deus a vida é um eterno presente, né? Deus existe além do tempo. E a existência de Deus também se projeta para a eternidade futura. Glória a Deus, né? Ele é aquele que vive para sempre, conforme Salmos 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o Deus eterno que cuida da nossa vida. Glória a Deus, né? Permanece para sempre, é o Altíssimo para sempre. Juramento do próprio Deus é: como eu vivo para sempre, conforme Deuteronômio 32:40. Ele não é Deus apenas para sempre, Ele é o nosso Deus para todo sempre. Glória a Deus, meu irmão, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele é adorado como aquele que vive para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. E para concluir esse esboço, esse tópico a respeito da mordomia do tempo, né? Nós queremos trazer ainda aqui que Deus está acima do tempo, ou seja, Deus é infinito. Ele é depois do tempo, que é eterno. Está depois do tempo, né? Entendeu? Acima do tempo, porque Ele é infinito. Isso é muito glorioso, né? Sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, seu começo, nem mesmo entenderia o conceito de eternidade. Não é verdade? Os irmãos vão ler essa fala no livro da nossa lição, que o nosso pastor Elinaldo Renovato, né? Ele colocou lá na página 97, viu, irmão? Deus é extrapolante, infinito, septerno, imensurável. Logo só pode estar na eternidade, né, irmão? Deus não é afetado pelo tempo, mas Ele afeta o tempo. Glória a Deus. Ele pode, como Deus afeta o tempo, né? Nós vimos ali que Deus fez voltar 10 graus no relógio de Acais. Nós vimos ali que ali o sol voltou naquela ocasião em que Josué precisava vencer aquela guerra. Então Deus, ele pode agir mudando o tempo, mas o tempo não pode agir em relação a Deus. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Deus existe acima do tempo. O salmista, falando sobre isso, diz: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, né? Salmo 90, versículo 4. O apóstolo Pedro, meus amados, comentando, ele assim: pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, né? Ele é de eternidade a eternidade, conforme Salmo, né? 40, versículo 13, né? Antes que os montes, né, passassem, o que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Que Deus tremendo, né? Tu és o mesmo, e teus anos não chegarão ao fim, né? Então Deus, ele é
tremendo e maravilhoso, meus amados e queridos irmãos. Meus amados, agora, irmãos, concluindo esse tópico, né? Concluindo esse objetivo, né? De salientar a mordomia do tempo para os irmãos, né? Nós queremos agora concluir já aqui o último objetivo da nossa lição, que é justamente mostrar como aproveitar o tempo, né? Isso é muito importante para nós, né? Então nós já falamos sobre, conceituamos o tempo para os irmãos, falamos sobre a mordomia do tempo em relação a Deus, e agora vamos trazer também para os irmãos como aproveitar, né, o tempo, né? Mostrar como aproveitar o tempo, né? Então nós vamos agora, primeira coisa que devemos fazer, devemos aproveitar o tempo, né? É não desperdiçando o tempo, né? Nós somos mordomos. O mordomo, ele é o quê? O administrador. Então, como administrador, não devemos desperdiçar o tempo que o Senhor nos dá para trabalhar em sua seara, né? Por exemplo, você tem uma rede social, né? Use a sua rede social para divulgar o Evangelho, propagar o Evangelho, né? Pregar a palavra da salvação, ensinar a palavra. Os irmãos que têm assim aquela vocação de louvor, use a sua rede social, o seu Instagram, o seu Facebook, né, para louvar a Deus. É tão bonito. Tem irmãos que louvam. Eu fico escutando aqui no meu Face, as lágrimas vêm nos olhos, de tanta alegria, de tanto hino bonito, de tanta os irmãos inspirados. É muito bom. Evitem de estar na rede social, assim, com vídeos engraçados, com piadas, com essas coisas, desperdiçando o tempo que temos para evangelizar, né? O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Não é isso? Né? Ensinando-os, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um compromisso que nós temos com o nosso Deus, né? O tempo é um dom de Deus a cada ser humano, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, conforme lemos na nossa leitura bíblica em classe, né? Alguém já disse que o tempo é o único bem que não podemos recuperar, e isso é uma verdade. Pode meditar que tem coisa que você perde o tempo e não tem mais como voltar, né? Por isso a palavra de Deus exorta-nos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Essa preocupação era o apóstolo Paulo, que os irmãos não desperdiçassem o tempo com coisas fúteis, né, irmão? Ele ainda escreveu também para a igreja dos Colossenses, né? Parece que os colossos estavam ali como que um pouco descuidados com a obra de Deus. Então o apóstolo Paulo escreve para eles assim: andai com sabedoria, para os que estão de fora, remindo o tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Que conselho maravilhoso, né, irmão? Que o Espírito Santo nos dê graça, amados, para que possamos assim aplicar em nossa vida. Não é verdade, irmãos? O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Louvado seja Deus. Salmo 90, versículo 12. Os irmãos podem ler aí na sua Bíblia. Deus fez o tempo para os homens. O tempo é nosso, é uma dádiva que o próprio Deus deu para a humanidade. Não é, meus queridos? Ainda queremos trazer, irmão, sobre a definição de como aproveitar o tempo, né? O objetivo da lição de como aproveitar o tempo, né? Aproveitando a brevidade do tempo, irmão. Precisamos saber que somos apenas homens, meus queridos. Precisamos saber que a vida passa rápido. Vamos aproveitar a nossa vida com os irmãos da igreja. Vamos aproveitar a nossa vida com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas esposas, né? Com as pessoas que realmente estão próximo de nós, né? Vamos cuidar das pessoas que amamos, né? Dos pais, dos velhinhos. Vamos
se esforçar um pouquinho mais, que o Espírito Santo nos dê essa graça, né? O gerenciamento do tempo é importante por causa da brevidade de nossa vida, irmão. O Salmo 90, o versículo 10, irmão, é tremendo para despertarmos sobre isso. Hoje eu estava lendo esse Salmo e as lágrimas me vieram aos olhos. E eu comecei a refletir o que eu já tinha feito, o que eu ainda não fiz, o que eu poderia fazer. E eu comecei a chorar, porque houve momentos na minha vida que eu desperdicei muito tempo, né? E não dediquei aquele tempo a Deus, ao Evangelho, à causa do Mestre, né? O salmista diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se algum, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira, enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Não é uma verdade tremenda da parte de Deus? O Senhor chegou para Adão e disse: porque tu és pó, e em pó te tornarás. Precisamos ter esse entendimento, esse temor dentro de nós, né, meus amados? A nossa jornada terrena é significativamente menor do que estamos inclinados, ou seja, estamos querendo a pensar, né? Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Glória a Deus. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 39, versículo 4 e 5, né? De fato, nosso tempo na terra é passageiro. Na verdade, é infinitamente pequeno comparado à eternidade, né, irmãos? A mordomia do tempo envolve o seu proveito diligente, pois o nosso tempo na terra é curto. O salmista, tratando sobre a brevidade da vida, comenta: o homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como sombra que se passa. Salmo 144 e 4, né? Nós vimos que verdadeiramente, quando o homem ele nasce, ele respira, entra ar pelas suas narinas e aciona o seu pulmão, e ele chora, e quando ele morre ele aspira, né? Então a nossa vida é como um sopro, meus amados. Quando Deus nos formou, a Bíblia diz: tomou o Senhor Deus do pó da terra e formou o homem e soprou em suas narinas. Veja aí, irmãos, a fragilidade de nossa vida nas mãos de um Deus eterno e poderoso, né? Ainda falando sobre como aproveitar o tempo, né? Não usando o tempo com futilidades. Perdão, irmãos. Não usando o tempo com futilidade, né? No livro de Eclesiastes, vamos ver 28 situações que podem ser expressamente ou experimentada no tempo conceituado por Deus, né? Eclesiastes 3, de 1 a 8. Para o crente, né, o que convém lembrar a cada momento é que sua vida é sumamente preciosa e que ele deve ser um mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo. Não desperdiçar o tempo, né, irmão? Quem desperdiça o tempo fazendo coisas fúteis ou desnecessárias prejudica-se a si mesmo, pois o tempo não volta, e cada minuto perdido é tempo desperdiçado, irrecuperável. Por isso, precisamos administrar o tempo que Deus nos dá, irmão, né? Nós precisamos realmente administrar esse tempo. Vejam bem, irmão, aqui em Atos, no capítulo 17, versículo 26, está escrito, irmão: e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Ou seja, cada pessoa ela nasce já com o tempo de vida determinada
E quanto tempo vai habitar aqui na terra, irmão? É muito importante meditarmos sobre isso. A Bíblia fala da futilidade que rouba nosso tempo. Por isso devemos evitar atividades improdutivas, né? Que nos roubam tempo e elimina-las, né? Lá em Provérbios, no capítulo 12 e o versículo 11, está escrito assim, ó: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo, né? Veja aí a recomendação do pregador, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Não devemos assim nos descuidar de servir e adorar a Deus, né, nos momentos que podemos, para valorizarmos a nossa salvação, né, irmãos? Não é isso? Que coisa maravilhosa, né? Ainda falando mais um pouco sobre aproveitar, né, o tempo, esse tempo, cronos, que é o nosso tempo, né? Entendendo o tempo de Deus em nossa vida. No caso agora, até agora eu falei do tempo cronos, que é o tempo da nossa vida para aproveitarmos da melhor maneira possível, tanto em nosso viver como em servir a Deus, né? Mas agora nós vamos aprender aqui agora duas coisas importantes, né? Como aproveitar o tempo kairos, né? Que é aquele tempo grego, que é o tempo indeterminado, o tempo da eternidade, o tempo que só quem conhece é Deus, né? Então, entendendo o tempo de Deus, que é o tempo kairos, né? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. O principal foco de Salomão nesta passagem é mostrar que Deus tem um plano para todas as pessoas. Ele estabeleceu o ciclo para a vida. Veja que coisa linda. Deus é o Senhor do tempo. Daniel 2:21 está escrito: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos, né? Isso tudo provém do Senhor. Ele é quem pode mudar o tempo, as estações, as pessoas de lugar, os governos de lugar. Deus é tremendo, né? E através de sua soberania, Ele faz como quer. Louvado seja Deus. O salmista afirma, dizendo: os meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, versículo 15, a parte A, né? Ensinando-nos que o nosso tempo pertence a Deus e que apenas somos mordomos dessa dádiva divina, né? Então, nós precisamos entender, né, que o tempo de Deus, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer em nossa vida. A sua promessa vai se cumprir, mas no momento certo de Deus, né? Agora, vamos também entender um pouco sobre esperando o tempo kairos de Deus, né? Como esperar o tempo kairos se ele é indeterminado? Como eu devo esperar o tempo de Deus? Será que eu devo esperar o tempo de Deus ansioso? Será que eu devo esperar o tempo de Deus todos os dias olhando para o relógio? Será que é hoje que o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo? Será que é hoje que o Senhor vai me abençoar? Será que é hoje que o Senhor vai me socorrer? Não, devemos esperar com muita paciência, né? Tem pessoas que até entendem o tempo de Deus, amado, mas não tem paciência de esperar este tempo chegar, né? O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Que coisa maravilhosa, né? Nós vemos que Pedro estava na prisão. E Pedro, estando na prisão, irmão, ele dormiu ali na prisão, esperando o livramento de Deus, né? Devemos entender que existe o tempo da provação, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar. Eclesiastes 3 e 4, né? As Sagradas Escrituras ainda nos dizem: bem-aventurados são os que agora chorais, porque a vez de rir, oh glória. Lucas capítulo 6, versículo 21.
Louvado seja Deus, né? O salmista, falando sobre este tempo, diz: o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5, a parte B, né? O apóstolo Paulo conhecia muito bem este tempo quando falou: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, glória a Deus, com a alegria que nos há de ser revelado, né? Romanos 8 e 18. Pedro também nos lembra este dia: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, né? E para conclusão, após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo, né? Veio a envelhecer, adoecer, finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados, meus queridos e muito estimados irmãos, a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, porque estamos indo para Canaã celestial. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O dia e a hora não sabemos, estamos esperando no tempo kairós de Deus. Mas o Senhor virá e virá para nos dar a nossa vitória. Então que Deus vos abençoe, que Deus edifique as vossas vidas. Espero que esta palavra, esse subsídio bíblico, teológico, né, didático, né, seja útil para os mestres da escola bíblica dominical, que os irmãos façam um bom proveito, né, dessa aula que o Senhor, pela sua graça, tem nos concedido. E para nós é uma alegria servir a Deus, fazendo aquilo que Ele tem nos confiado. A paz do Senhor para todos os irmãos, e vamos fazer uma oração de agradecimento. Pai amado e querido, em nome de Jesus, o teu santo Filho, Senhor, te agradeço, Pai, por mais uma aula da escola bíblica dominical, por mais uma lição que vai ser lecionada no próximo domingo em todas as igrejas da Assembleia de Deus, em todas as escolas dominicais. Pai, ser com cada professor, enchendo teus filhos do teu Espírito Santo, revelando a tua palavra, falando no coração dos teus filhos, no coração dos teus servos. Deus, ajude cada aluno a entender, abra o entendimento, Senhor, para que compreendam com alegria a tua palavra. Abra o coração para receber com fé o ensino da tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, se renove, e que a tua palavra, Senhor, enche o teu povo de fé, de alegria. Pai, em nome de Jesus, esperamos em ti. O salmista, Senhor, ele disse com muita propriedade: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, abençoa todos os teus filhos que amam a tua palavra. Abençoa a nossa editora CPAD, Senhor, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que edita, Senhor, essas lições maravilhosas. Abençoa, Senhor, o comentarista da nossa lição, pastor Elelado Renovato. Abençoa, Senhor, toda a sua comitiva de apoio, secretário, Senhor. Abençoa o nosso consultor teológico, Senhor, que cuidadosamente examina, Pai, as doutrinas. Pai santo e amado, abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente da CGADB. Abençoa, Senhor, toda a sua comitiva e o conselho de ética. Abençoa, Senhor, todas as nossas Assembleias de Deus, todos os nossos ministros. Abençoa todos os nossos pastores presidentes de todas as convenções, de todos os estados brasileiros, porque sobre os ombros desses homens repousa, Senhor, a responsabilidade de ser pastor de pastores, de ser ministro de ministro. E isto não é fácil, isto é uma capacitação que vem de ti, porque tu és grande e maravilhoso. Fortaleça teus filhos, dê graça a teus servos, Senhor,
para que a tua palavra continue sendo ensinada, Senhor, com transparência, com verdade. Abençoa nossos teólogos, abençoa nossos bacharel, abençoa, Senhor, nossos doutores, abençoa, Senhor, nossos doutrinadores. Senhor, para que o teu Espírito Santo use eles para trazer para nós sempre assuntos, meu Pai, que nos aproxime cada vez mais de ti. Pai santo e amado, no nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Xalamandamanás. Xalamanás. Glória a Deus e a paz do Senhor para todos os irmãos e que Deus vos abençoe poderosamente. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá na glória, aleluia, com Salvador. Fica escalado, a hora não chegou. Um bandeado que disse assim: Igreja Cristo levou, Igreja Cristo levou, a Igreja Cristo levou. Foi um desviado que disse assim: a Igreja Cristo levou. Glória a Deus, Deus abençoe, meus amados, a paz do Senhor.